Estrelas anãs vermelhas. As estrelas anãs vermelhas são as mais comuns em todo o universo. Elas são relativamente pequenas, com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol, e brilham com uma cor avermelhada porque sua superfície é mais fria do que a de outras estrelas. Apesar de serem fracas individualmente, existem tantas delas que em qualquer noite escura você está olhando principalmente para anãs vermelhas. Muitos exoplanetas descobertos orbitam essas estrelas porque eles são mais fáceis de detectar ao redor de objetos tão pequenos e fracos. Estrelas de classe G. Estrelas de classe G são consideradas estrelas amarelas, e o nosso próprio Sol pertence a essa categoria. Elas têm uma temperatura superficial moderada, em torno de 5.500 graus Celsius, e uma cor levemente amarelada. Estrelas desse tipo são particularmente interessantes para a busca por vida extraterrestre, porque muitas delas têm sistemas planetários com características semelhantes ao nosso. Elas vivem por muito tempo em comparação com estrelas mais massivas, permitindo que planetas potencialmente habitáveis tenham bilhões de anos para desenvolver vida. Estrelas de classe F. Estrelas de classe F são um pouco maiores e mais quentes do que o nosso Sol. Elas aparecem com uma cor branco-amarelada e têm temperaturas superficiais em torno de 7.500 graus Celsius. Essas estrelas são menos comuns do que as anãs vermelhas ou as estrelas de classe G, mas ainda são relativamente abundantes no universo. Elas queimam seu combustível nuclear mais rapidamente do que o Sol, o que significa que envelhecem mais rápido e têm uma vida útil mais curta. Estrelas de classe A. Estrelas de classe A são significativamente maiores e mais quentes do que o nosso Sol. Elas brilham com uma cor branca pura e têm temperaturas superficiais que chegam a 10.000 graus Celsius ou mais. A estrela mais brilhante visível do céu noturno, Sirius, é uma estrela de classe A. Essas estrelas são muito mais luminosas do que o Sol, mas vivem apenas alguns bilhões de anos antes de evoluir para gigantes vermelhas. Estrelas de classe B. Estrelas de classe B são gigantes quentes e azuladas que brilham muito mais intensamente do que quase todas as outras estrelas. Elas têm temperaturas superficiais entre 10.000 e 30.000 graus Celsius e aparecem com um tom de azul claro ou branco azulado. Apesar de sua incrível luminosidade, são relativamente raras porque queimam seu combustível extremamente rápido. Muitas das estrelas mais brilhantes que você vê em constelações famosas são de classe B. Estrelas de classe O. Estrelas de classe O representam o extremo mais quente e massivo de todas as estrelas. Elas brilham com uma cor azul-violeta e têm temperaturas superficiais que excedem 30.000 graus Celsius. Essas são entre as estrelas mais raras do universo e vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodir como supernovas. Uma única estrela de classe O pode emitir tanta luz quanto 1 milhão de sóis, apesar de não poderem ser vistas a olho nu da Terra, porque estão muito longe ou obscurecidas por gás cósmico. Gigantes vermelhas. Gigantes vermelhas são estrelas em estágio avançado de vida que expandiram enormemente. Quando uma estrela como nosso Sol envelhecer, ela eventualmente usará todo o hidrogênio em seu núcleo e começará a queimar hidrogênio em camadas ao redor do núcleo, causando uma expansão dramática. Essas estrelas aparecem avermelhadas porque sua superfície é mais fria do que a de uma estrela da sequência principal, apesar de serem muito mais luminosas. A estrela Betelgeuse é um exemplo famoso de uma gigante vermelha que um dia explodirá como supernova. Supergigantes vermelhas. São ainda maiores do que as gigantes vermelhas e representam o passo final antes da explosão catastrófica. Elas são algumas das estruturas maiores conhecidas no universo, tão enormes que se uma delas substituísse o nosso Sol, sua superfície se estenderia muito além da órbita de Júpiter. Essas estrelas brilham com uma cor vermelha profunda e têm vidas relativamente curtas em termos cósmicos. A morte de uma supergigante vermelha produz uma supernova que pode ofuscar uma galáxia temporariamente. Anãs brancas. Anãs brancas são os resíduos densos deixados para trás quando uma estrela como o nosso Sol morre. Elas contêm aproximadamente a massa do Sol comprimida no tamanho da Terra, tornando a matéria extraordinariamente densa.
Uma colher de sopa de matéria de anã branca pesaria tanto quanto um elefante. Essas estrelas brilham branco-azuladas, porque ainda mantêm o calor de sua formação violenta, embora gradualmente esfriem ao longo de bilhões de anos. Estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são o que sobra quando uma estrela muito massiva explode como supernova. Toda aquela matéria é comprimida em uma esfera tão pequena quanto uma cidade, tão densa que uma colher de chá de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Essas estrelas giram incrivelmente rápido, às vezes centenas de vezes por segundo, e muitas emitemeixes de radiação que nos atingem regularmente, criando o padrão de pulso que as torna conhecidas como pulsares. Uma estrela de nêutrons tem uma gravidade de superfície tão extrema que qualquer coisa caindo nela seria instantaneamente destruída. Buracos negros. Buracos negros são formados quando estrelas extremamente massivas colapsam no final de suas vidas. Toda a matéria é comprimida em um ponto infinitesimalmente pequeno chamado singularidade, cercado por um ponto de não retorno chamado horizonte de eventos. Nada, nem mesmo a luz, pode escapar de um buraco negro uma vez cruzado este limite. Apesar de sua natureza invisível, nós sabemos que buracos negros existem observando o comportamento do material que espirala neles e das ondas gravitacionais que criam quando colidem entre si.